Muito bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma aula nossa da EBD. Como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos dar prosseguimento, né? Nas duas últimas aulas, não fui eu que dei, foi o pastor, foi a irmã Mirna, e deixo o agradecimento pela contribuição desses nossos queridos. Antes de começar, vamos nos elevar a Deus uma palavra de oração. Oremos. Santo Deus, nós queremos agradecer mais uma vez pela reunião que temos do estudo da Sua palavra, na nossa EBD. Queremos clamar a Ti, Senhor, sua orientação a cada um de nós. Esclareça os nossos corações, nossas mentes a respeito daquilo que a Sua palavra nos diz, Senhor. Ajude-nos, Senhor, na nossa simplicidade de entendimento, para que possamos ter aquilo que o Senhor deseja que tenhamos de entendimento da Sua palavra. Perdoe nossas falhas, nos acompanhe, Senhor, esteja com a Sua igreja hoje reunida aonde estiver. Assim oramos agradecidos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Lição de número 6. A visão do livro e dos selos. Vamos falar dos selos no dia de hoje. Alvos da lição, em termos de objetivos gerais. 1. Conhecer a visão de João sobre o livro e os selos. E 2. Adorar a Jesus por ser digno de romper os selos e abrir o livro. E os objetivos específicos: 1. Ilustrar e descrever a visão recebida por João. E 2. Avaliar sua vida enquanto adorador. Texto bíblico básico para a aula de número 6 são os capítulos 5, 6 e 7 de Apocalipse. E temos como texto áureo o do capítulo 7, o versículo de número 16, que diz assim: Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Introdução. Apocalipse capítulo 5, verso de número 1 diz o seguinte: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. É importante aí que tem duas palavras que que a gente pode estar usando para aquilo que nós temos de entendimento nos dias de hoje, mas que na época não era exatamente assim. Um é livro, outro é selo. Tá? Livro aqui não é o livro do jeito que nós estamos acostumados, né? Nesse formato assim, né? Ou como esses que estão aí atrás de mim. Eram pergaminhos, eram rolos, eram os rolos. E ele está falando que estava escrito por dentro e por fora. Veja até que nessa imagenzinha você tem alguns escritos aqui pelo lado de fora. E do lado de dentro também está escrito. E o selo, não é esse selo que a gente usava, né? Alguns gostam de colecionar até os dias de hoje, né? Que coloca lá numa carta e você está pagando um valor pelo transporte daquela carta, né? O selo aqui, na verdade, né? É um lacre. É um lacre. Era feito de cera, né? Ela está mole, daí colocava-se essa cera mole e colocava-se tipo um carimbo em cima disso. Como está nessa figura aqui, ó. 7 7 lacres desse livro. Tá? Então a primeira ideia que nós temos é que há um livro e que esse livro está selado. Ele está escrito por dentro, está escrito por fora. O que ele está falando? O que está escrito? Bom, como você deve compreender, assim como eu, um livro que não é aberto, mesmo que não seja na forma do pergaminho, seja como esse aqui, né? Se você não abrir, você não vê, não lê. E se não lê, você não conhece, não entende, correto? Então é necessário abrir o livro. Qual o conteúdo do livro? De quem é esse livro? Atenção, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, estava na mão daquele que estava sentado no trono. Portanto, deixa eu seguir um pouquinho adiante aqui na imagem. Então, João tinha visto o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus. Deus. Então é importante notar que esse livro é um livro de revelação a respeito dos desígnios de Deus para a humanidade. E lá está tudo aquilo que Deus vai revelar, que ele considera que deve ser revelado, né, para nós humanos,
a respeito da sua vontade, dos desígnios daquilo que ele tem determinado para a humanidade. E dentro da humanidade, nós, servos do Senhor, também. É importante, portanto, é importante dizer que toda a orientação dos desígnios, da orientação para a humanidade, estão nas mãos de Deus. Isso quer dizer que nós, como crentes, ou a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ela estiver, ela não está simplesmente livre, leve, solta, largada ao acaso. Está nas mãos do Senhor, que controla absolutamente tudo. Mas esse livro está na mão do Senhor, está selado, está lacrado. Quem vai abrir esse livro? Essa é a grande pergunta que se faz agora. Quem vai abrir para poder se revelar aquilo que é o desígnio do Senhor para a humanidade? Ainda, vou ler aqui para os irmãos, capítulo 5, dos versos 1 a 4 agora, tá bom? E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E aí João falando: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. O choro de João se justifica. A razão, né? Como eu faço um pequeno destaque aqui embaixo, né? O livro precisa ser aberto para que fosse revelado os propósitos de Deus para a humanidade, como eu falei agora há pouco. E João está tendo essa visão de tudo aquilo que Deus tem escrito. Mas não se encontra, como o anjo bradou em alto e bom som, nos céus, na terra, debaixo da terra, não se encontra ninguém que possa abrir o livro. E aí João se põe a chorar, de maneira copiosamente chorando, porque ninguém consegue abrir o livro. Não há revelação. Se não consegue abrir, não vai ser revelado. Se não é revelado, não vai ser conhecido. E João chora. Mas a história não termina aí, no choro de João. Continua. Ponto de número 2. O único que pode abri-lo. Vou ler para os irmãos, em continuação, a leitura do texto, agora no mesmo capítulo 5, a partir do verso de número 5 até o 14, que diz o seguinte: e disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estes no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre.
Pela leitura desse texto, creio que fica claro para todos nós quem é este que vai abrir o livro. Mais uma vez, justifica-se o choro de João. João não vê entre seus pares, seres humanos, ninguém que pudesse abrir o livro. Por isso ele está chorando. Mas ele foi consolado pelo anjo. E o anjo mostrou, apontou aquele que era digno de abrir o livro. Quem é digno de abrir o livro? Jesus Cristo. Vários textos nos falam aqui, ele é digno de abrir o livro Jesus, leão da tribo de Judá. Em referência, gostaria que os irmãos estivessem aí anotando e pudessem ler depois, o leão da tribo de Judá, lá em Hebreus 7, verso de número 14, Gênesis 49, de 8 a 10, raiz de Davi, Isaías 11, verso de números 1 até 9, textos que complementam e apoiam que esse que pode abrir o livro e que é o único digno é Jesus Cristo. Portanto, nesse instante, secam-se as lágrimas de João, porque nós temos aquele que é digno de abrir. Ele, Jesus Cristo, que é conhecedor de toda a história da humanidade. Ele pega o livro da mão de Deus e ele vai abrir selo por selo, lacre por lacre, e a revelação vai ser feita para nós humanos. Ponto de número 3, o significado dos selos. Apocalipse capítulo 6, verso 1 diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Até o 5º capítulo, a gente nota que há um significado muito importante da figura de Jesus Cristo como sendo glorificado. Ele fala lá desde o começo, quando fala das 7 igrejas, apresenta aquilo que é a ideia que nós homens, nós seres humanos, poderíamos ter da visão dessas igrejas e aquilo que Jesus Cristo vê realmente dessas igrejas. E a figura central, até esse ponto, é a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do capítulo 6, nós vemos o Cordeiro, Jesus Cristo, abrindo os selos. E cada selo que é aberto, desdobra-se diante dos olhos de João a história que vai sendo contada. E é uma história, ao longo desses selos sendo abertos, é uma história que mostra sofrimento da igreja, mas mostra também o juízo de Deus sobre o inimigo da igreja e ainda o triunfo de Jesus Cristo. Portanto, vamos abrir os selos e vamos ver, um a um, o que é nos revelado. Nos parece que a ênfase nessa tradução que nós estamos usando está na pessoa de João, quando fala assim, vem e vê. A impressão que nós temos é que está sendo chamado pelos 4 seres viventes a que João venha e veja o que está acontecendo. Nas traduções do grego, as melhores traduções, não existe a palavra vê, mas apenas a palavra vem. Portanto, o melhor significado nesse instante é de que os 4 seres viventes, para cada um dos cavaleiros, está sendo feito chamado para que ele venha. Venha e exerça, dentro da abertura de cada um dos selos, a função que a ele foi designada. João é um espectador. João está vendo tudo isso. Portanto, como eu disse, parece que a tradução de Almeida talvez ele queira forçar um pouquinho, né? Enfatizar de que João está vendo. Mas o chamado não é para João ver, mas para que o cavaleiro venha e exerça a sua função. Primeiro selo. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse 6:2. Portanto, quando o cordeiro abre o primeiro selo, né, o ser vivente, o primeiro ser vivente, fala, vem. E o que vem é um primeiro cavaleiro, montado em cima de um cavalo branco. E ele tinha um arco, tinha uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Tá? Veja, meus irmãos, essa figura do primeiro cavaleiro, o cavalo branco, né, cavaleiro sobre o cavalo branco, existe uma certa discordância, eu acho importante falar isso para os irmãos,
dentro da declaração doutrinária da Igreja Batista Brasileira, não existe uma definição dessa figura. Isso significa dizer o seguinte, há interpretações diferentes. Tá? Alguns interpretam, desde a antiguidade, né, e muitos assim interpretam, que essa figura seria a figura de Jesus Cristo. O primeiro cavaleiro seria Jesus Cristo. Porque ele vem vitorioso, vem para vencer, vem com um arco, vem com uma coroa. E o que aponta para que isso seja Jesus Cristo é o que está dito lá na frente, no capítulo 19, os versos 11 e 12, que eu vou ler para os irmãos agora. Vamos lá. Capítulo 19, versos 11 e 12 diz o seguinte: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Não há dúvida acerca de que aquele cavaleiro sobre o cavalo branco que está sendo dito, falado, lá no capítulo 19, versos 11 e 12, que nós acabamos de ler, seja Jesus Cristo. Por isso, muitos consideram que quando da abertura do primeiro selo, o primeiro cavaleiro, sobre o cavalo branco, está apontando para aquele cavaleiro lá no capítulo 19, que é Jesus Cristo. Portanto, seria esse primeiro também Jesus Cristo. Mas há uma certa controvérsia, né? Alguns consideram que o texto lá no capítulo 19 está falando de um cavaleiro sobre o cavalo branco, e que apenas o fato de estar montado no cavalo branco seja a comparação, a ligação em comparação com aquilo que está sendo dito aqui no capítulo 6. Porque a coroa é outra, é diferente, não é a mesma coroa. E nem tampouco há um arco sobre a mão daquele que está no capítulo 19. Apenas o cavalo branco, que é um cavalo que tem uma representação desde a antiguidade, lá para os romanos, né? O cavalo branco é aquele que é utilizado por aquele que vencia. Veja, o cavalo branco está vindo para vencer, mas ele antecipa 3 cavalos posteriores. Os críticos a essa ideia dizem que os 3 próximos cavaleiros trazem desgraças, trazem horrores sobre a humanidade. Portanto, não poderia ser Cristo aquele que abre os 3 cavaleiros seguintes, mas que seria esse cavaleiro, esse aqui, que traz um arco para a conquista e apresenta as desgraças dos próximos 3. Portanto, meus irmãos, alguns inclusive chegam a dizer que esse cavaleiro não só não é Jesus Cristo, alguns param por aí, dizem apenas que é o cavaleiro que faz a abertura dos horrores, que vem vencendo sobre a humanidade toda, mas alguns chegam até a dizer que é o próprio anticristo. Tá? Portanto, há alguma certa discórdia, que eu considero relevante até de se conversar, de se discutir, mas não relevante ao ponto de mudar qualquer coisa do significado de interpretação básica daquilo que nós entendemos que é Jesus Cristo veio ao mundo e morreu pelo pecado de toda a humanidade e nos tornou justos diante de Deus Pai. Isso que é o relevante e importante, apesar dessa discórdia de quem seria esse primeiro cavaleiro da abertura do primeiro selo. Ok? O cordeiro abre o segundo selo. E diz assim em Apocalipse 6, 3, 4. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, ou um dos 4 seres viventes, né, dizendo, vem e vê. Ou como já dissemos para os irmãos, né, isso na tradução de Almeida, vem e vê, com enfoque um pouco mais direcionado para João, mas na verdade vem, falando para o cavaleiro, o segundo cavalo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dada que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Nós vemos a representação do cavalo vermelho, aí seu cavaleiro, que tem uma espada em suas mãos que representa a guerra, violência, destruição, morte de homens contra homens, guerra. Nós já temos visto isso. Ao longo de toda a história da humanidade, nós temos visto por diversos momentos cavaleiros vermelhos
gritando e clamando por guerra e sangue, morte e destruição. Mas mais do que isso, ou não apenas isso, também a interpretação que nós podemos dar nesse instante é de uma perseguição à Igreja de Jesus Cristo, aos servos de Jesus Cristo. E nós vemos isso até os dias de hoje. Bem é verdade que nós vivemos num local, num país, onde nós temos uma relativa paz a respeito da expressão de adoração ao nosso Deus. Mas isso não é verdade em toda a terra, mesmo nos dias de hoje. Portanto, o segundo cavaleiro da abertura do segundo selo vem trazer violência, destruição, guerra e perseguição aos servos do Senhor também. O cordeiro abre o terceiro selo. E vemos, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizendo o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versos 5 e 6. A interpretação aqui é a seguinte, fome. Uma das consequências básicas, primárias de toda a guerra é a fome. Paga-se com a fome os conflitos entre nós humanos. E o cavaleiro preto aqui traz uma balança no sentido de que nem todos vão poder comprar aquilo que se tem de cereais, de comida. E por consequência a fome vai vir. A fome é generalizada, mas especificamente nós podemos falar um pouco a respeito da fome relacionada com os servos do Senhor. Do que se não adorarem, se não se prostrarem diante do anticristo, se não se prostrarem, assim vão passar fome. É o que nós vamos ver mais para frente, lá no capítulo número 13, se não me engano, mas deixa para depois a gente ver. Mas o terceiro selo traz um flagelo sobre a humanidade, que é a fome. O cordeiro abre o 4º selo. Diz assim Apocalipse 6, 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ou seja, juntando tudo aquilo que já vinha de flagelo sobre a humanidade toda, vem em consequência a morte, seja a morte pela espada, seja pela fome, seja por feras, seja pela peste. Na Idade Média, aliás, acreditava-se piamente, chegou-se o momento do Apocalipse se cumprir. E a vinda de Cristo, evidentemente, depois, porque naquela época, na Idade Média, aconteceu uma peste. Os irmãos devem conhecer a peste negra, né? Era causada por uma bactéria. E naquela época a peste negra matou. Os números são um pouco distorcidos, não tem certeza absoluta, né? Porque não se tinha como anotar naquela época, né? Não se fazia um censo a respeito disso. Mas acreditam os estudiosos que de 100 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. De 100 a 200 milhões de pessoas. O que era, para essa época, né, entre a Europa e a Ásia, algo em torno de 1/5 a 1/4 da população vivente. Né? Não foi pior porque os meios de locomoção e de transmissão havia necessidade do contato, né? E era muito diferente do que é os dias de hoje. Né? Então ficou muito mais restrito lá no continente da Eurásia, né? Europa e Ásia, porque podia haver um fluxo através do deslocamento por caminhar ou por navios. Então não foi tão abrangente como foi, por exemplo, em 1918, a gripe espanhola, ou influência, como queiram. Né? A gripe espanhola, calcula-se que matou cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. 40 a 50 milhões de pessoas. Aí já era um vírus, não era uma bactéria que nem a peste, né? Peste negra. E esse vírus se alastrou rapidamente porque já havia um contato, né, entre as pessoas do mundo todo muito melhor do que havia lá na Idade Média. Mas muito aquém do que aquilo que nós temos nos dias de hoje.
E esse é o grande medo que nós temos dos dias de hoje. Porque naquela época, 1918, né, a transmissão, como qualquer vírus, era o contato das pessoas. Né? O pessoal não tinha conhecimento. Então, até justificável, naquele tempo lá, o pessoal usava máscara. Mas talvez você procure algumas cenas que são até engraçadas, interessantes, né? Porque muitas enfermeiras que estavam cuidando lá dos doentes com influenza, né, com a gripe espanhola, usavam máscara, mas na boca, e deixavam o nariz aberto. Então, não resolvia muito, né? Mas até justificava naquela época, porque não se tinha total conhecimento. Pior é nos dias de hoje, que nós avançamos tanto em conhecimento e o nível da ignorância é tão grande quanto aquele naquela época. Na verdade, proporcionalmente muito, muito maior a ignorância que nós vivemos nos dias de hoje, né? As pessoas tomavam vacina desde pequenininha para tudo, mas hoje não pode mais tomar porque senão vai virar jacaré. Naquela época, 1918, espalhou para tantas pessoas que até o presidente brasileiro, Rodrigues Alves, morreu em 1919 de influenza. Tá? Então a morte disseminada é aquilo que vem mostrar o quarto selo para nós. Vamos prosseguir um pouquinho mais adiante. O cordeiro abre agora o quinto selo. Atenção que agora nós não temos mais os cavaleiros, são os 4 primeiros. Mas nós temos a visão agora de João para aquilo que se é apresentado com a abertura do quinto selo. E nós vamos ler aqui o texto de Apocalipse 6, os versos de 9 a 11, ok? Vamos ler. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Nós vemos então nessa leitura, a respeito da visão de João, do quinto selo, de que ele viu as almas dos justos debaixo do altar. Naquela época, né, os judeus entendiam que os santos, os justos, aqueles que morriam, eram colocados sob o altar celestial. Mas que altar é esse? Os irmãos devem lembrar lá no livro de Levíticos, né? É verdade que não é dos textos bíblicos que a maioria dos crentes leem normalmente, conhece profundamente, porque é um livro com uma série de regras, de holocaustos, de penitências, de cumprimentos, etc, etc, né? Muitas coisas, mas ali tem os holocaustos. Tem descrição lá que é feito um altar, e é feito sacrifício do animal, e o sangue corria pelas laterais e descia do altar. Esse sangue, inclusive, lá em Levíticos, é proibido de se comer, porque o sangue representa a vida. Então, João está vendo a alma dos seres viventes, daqueles que morreram por amor ao Evangelho. Então, ele está vendo aqueles que estão lá embaixo, sobre o sangue que foi derramado por esses justos. Daí, esses justos estão clamando por vingança. Mas atente, não é uma vingança pessoal. Mas eles estão querendo saber do Senhor até quando? Até quando? Que não vai vir a vingança do Senhor e julgar os ímpios. A resposta que é dada a eles, né, para essas almas, né, é dado que eles vão ter, é dado uma roupa, uma veste branca que simboliza a pureza, que eles devem descansar ainda um pouco mais, esperando se completar o número daqueles que ainda vão morrer, que ainda vão ser sacrificados. Então esses vão ter que esperar. Portanto, a gente vê que a vida dos servos do Senhor, não é como alguns apregoam por aí, uma vida sem problemas nenhum, uma vida sem perseguição, Nós temos problemas como todas as outras pessoas que vivem nesse mundo, a tempestade que vem, né, vem para todos nós igualmente, né? A gente lembra lá daquela passagem que fala a respeito da casa que foi construída sobre areia, né? E ela veio a tempestade e ela balançou. E a outra que não foi construída sobre a areia também veio a mesma tempestade sobre ela. Também veio.
Portanto, os problemas da nossa vida, do dia a dia, vêm para todos nós. Vêm para todos nós. Mas para nós ainda vem a perseguição, que, como eu falei agora há pouco também, para nós que vivemos aqui no Brasil, isso não é tão evidente. Não é verdade? Vamos adiante para o sexto selo. E o cordeiro abriu o sexto selo. E diz assim a palavra de Deus. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versos de 12 a 17. A abertura do sexto selo nos traz a visão do juízo final, onde nós vemos não apenas e tão somente os juízos deixarem de atingir apenas a esfera terrestre, mas afeta também os astros, o cosmo como um todo. Né? E esse momento, duas coisas principais nós vemos. Uma é essa, que toda a Terra e o universo todo está se movendo por causa do julgamento do Senhor, e os homens, os ímpios, correndo, assustados, apavorados, aonde podem se esconder do juízo de Deus. Não há como se esconder. E o Cordeiro abre o sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. A abertura do sétimo selo traz algo muito interessante, que é esse silêncio no céu. O que acontece? É uma preparação para aquilo que está por vir. Então, João fala que vê os 7 anjos e suas trombetas. E essas trombetas vão ser soadas, evidentemente, né? Mas antes que eles soam, tem um grande silêncio, como uma grande preparação para aquilo que deve vir depois. Inclusive, isso vai ser tema nosso do estudo da próxima semana, tá bom? Esse tocar das trombetas, das 7 trombetas. Mas no sétimo selo, o silêncio se faz como uma preparação para algo grande que está para acontecer e que vai acontecer. Ponto de número 4, o significado dos 144 mil. Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 8. Portanto, um texto que está entre a sexta e o sétimo selo que foi aberto. Diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados. De todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados,
Da tribo de Azer, 12.000 selados. Da tribo de Naphtali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Isacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. O texto lido agora nos revela um número de 144.000 selados, né? É importante a gente entender aqui que Deus conhece exatamente bem, perfeitamente bem, todos aqueles que são dele. E esse número é contável para Deus. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o número, ou os números, dentro da cultura hebraica, não tem necessariamente aquela interpretação matemática exata que nós temos. Um número real. Número 1 é o número 1, número 2 é 2 e assim por diante. Em termos de número, para eles, o número não expressa tanto uma exatidão, mas muito mais uma realidade. Como o número 1 é o número significado de Deus, Deus Uno. O 3 também é um número perfeito, porque representa a Trindade. O número 4 representa algo completo também, os 4 cantos da terra. Número 5, o Pentateu. O número 6 é um número que se aproxima muito do 7, mas nunca chega igual ao 7. E o 7, dentro da cultura hebraica, é um número que representa a perfeição. Portanto, você vê repetidas vezes o número 7 sendo expresso lá no Apocalipse. Você vê lá 7 anjos, 7 trombetas, 7 cidades, você vê 7 selos e assim por diante. E o número 6, que está muito perto, mas não chega, é o número da imperfeição, que é o número representado da humanidade, do ser humano. Então, quando nós vemos aqui 144.000, é um número muito interessante, né? Porque 144.000 é um número contável para nós, evidentemente. 144.000, o que é... Se alguém está na dúvida, o que são 144.000 pessoas? Vamos fazer uma representação simbólica aqui, só para uma ilustração, só para a gente ter uma noção disso. Vocês, ou a grande maioria de vocês, conhece o estádio de futebol lá do Maracanã. Dizem o pessoal aí que quando teve a final da Copa do Mundo de 1950, tinha 200.000 pessoas lá. Hoje foi reduzido muito, né? 100 e poucas mil pessoas. Ou seja, um estádio lotado do Maracanã tem mais do que 144.000 pessoas. Pensa um pouquinho. 144.000 selados. Isso significa o quê? Isso significa que o Senhor conhece aqueles que são dele, que foram selados. 144.000. Querido, hoje, vivendo, tem 7,5 bilhões de pessoas. 7,5 bilhões de pessoas. O que são 144.000 no dia de hoje? Muito pouco. E ao longo de toda a humanidade, nada. Absolutamente nada. Então, meu querido, não seja simplista no entendimento e perceba que 144 é um número que representa uma realidade, mas não uma realidade numérica. Uma realidade completa daquilo que Deus conhece, daqueles que estão selados. Quando nós falamos agora há pouco, quando o primeiro cavaleiro, né, cavalo branco, que há algumas discussões a respeito dele ser ou não ser Cristo, e que eu concluí falando que não era de grande relevância para nós, tudo bem. Mas aqui não. Não seja inocente de entender literalmente esse número. Senão, o que eu e você estamos fazendo aqui? Já não deu para completar os 144.000? Há muito tempo. Há muito tempo. Portanto, não sejamos simplistas. Vamos entender que há muito simbolismo no livro de Apocalipse, inclusive nesse número de 144.000 selados. Ok? Ponto número 5, a visão dos salvos, Apocalipse 7, 9 a 13. Diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e todos os 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo:
Amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Portanto, João nesse instante tem uma visão dos salvos, onde são milhares, incontáveis, uma multidão, que todos estão de branco, representando a pureza, e estão todos adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Estamos terminando. Para concluir, e para terminar, podemos citar algumas conclusões em destaque. Primeiro, o amor à palavra pauta a vida do crente. Outra, todos os salvos por Cristo Jesus possuem o selo do Espírito Santo em suas vidas. Outra, a segurança de subsistir ao juízo é dado ao salvo pela garantia de propriedade de Deus. Você está selado. E ainda, Deus é soberano na vida do crente, independentemente dos acontecimentos que estão por vir. Amém. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos momentos que pudemos passar aqui em estudo da palavra do nosso Senhor. Tenham todos um bom domingo ainda. Até mais.